Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Nossa, nem sei por onde começar. Eu tô morrendo de saudade de vir conversar com vocês, de contar as coisas pra vocês. Mas antes de nós entrarmos no vídeo, eu acredito que você já está vendo o título desse vídeo. O celular tá caindo, peraí. Você já está vendo o título desse vídeo. Antes de nós entrarmos em algum assunto, eu já convido você a deixar esse like, a se inscrever nesse canal, compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas, curtir. Você é muito bem-vindo aqui no nosso canal no YouTube. Tô tentando manter uma frequência de vídeo pelo menos uma vez por semana. Confesso que tem sido difícil, mas eu tô me esforçando. E vamos para o vídeo então, que eu vou contar tudo pra vocês o que está acontecendo. Vamos lá? Bora! Gente, então, se você caiu aqui do nada sem saber o que tá acontecendo, os motivos e tal, do que eu tô falando, que às vezes você não tá entendendo. Eu dei uma sumida lá do Instagram, acho que eu falei que ia dar um tempo, acho que foi na segunda-feira, hoje é sábado, hoje é dia 28, sábado. E eu falei na segunda-feira que eu ia dar um tempo essa semana lá do Instagram. E algumas pessoas me mandaram mensagem perguntando por quê. E eu não quis responder justamente porque eu ia vir aqui no Instagram conversar com vocês. E uma coisa que eu falo com vocês no Instagram, quem me acompanha lá, eu falo isso direto lá. E eu já falei em alguns vídeos aqui do canal que eu prezo muito pela sinceridade, responsabilidade, fidelidade. Eu tento ser o mais transparente possível com vocês. Eu conto tudo pra vocês, assim, sabe? Ai, você saiu do apartamento porque você não aguentava pagar aluguel? Sim, não tenho problema nenhum em contar minha vida pra vocês. Eu amo dividir isso com vocês. E eu gosto do que eu faço, gosto disso, é um hobby pra mim. Não viso ganhar dinheiro, é um hobby mesmo, contar com vocês, conversar com vocês, falar tudo da minha vida pra vocês. Esse vídeo eu queria estar gravando com o Lucas, mas o tempo do Lucas ele é apertado, ele trabalha de segunda a sábado numa fábrica, no segundo turno. Então nós quase não temos tempo. E na parte da manhã a Helena tá acordada, a Helena tá dormindo ali agora. Hoje eu vou dormir na minha mãe, então eu parei aqui um pouco, a casa já tá toda organizada, a malinha dela já tá arrumada pra gente ir pra casa da minha mãe. E eu parei aqui pra gente conversar sobre algumas coisas. Gente, vamos lá. Eu me mudei pro apartamento no dia maio, mais ou menos assim. Acho que foi meio de maio, sabe? 15 de maio eu peguei a chave, eu acho. 10 de maio eu acho que eu peguei a chave. Fiquei maio, junho e julho lá. E no final de julho eu saí. Os motivos vocês já sabem, eu já contei isso em alguns outros vídeos. Vou deixar aqui algum vídeo linkado pra você assistir. Se você não assistiu, você não sabe do que eu tô falando. Eu morava num apartamento, eu pagava R$ 780 com um condomínio. E eu não aguentei pagar, essa é a realidade. E o dono do apartamento, ele já tinha uma outra pessoa em vista, e hoje eu descobri que ele vendeu o apartamento, nós descobrimos que ele vendeu o apartamento, e foi a melhor decisão pra ele, a gente já queria sair, tava ficando tudo muito difícil, e a gente acabou saindo, beleza? Beleza. Mas vamos começar do começo, né? Eu fui pra lá no meio de maio, e eu frequentava a igreja do meu sogro, a quadrangular daí, que é Vila Antônio Augusto, e aconteceu um problema com a Helena na igreja, que eu não vou falar. Aconteceu um problema na igreja com a Helena. Eu não vou falar, gente, não é porque é algo assim que não pode ser falado, mas é por algo que ela tá passando ainda. Então, nós estamos tendo ajuda psicológica. Ela tá passando por um psicólogo, nós estamos tendo ajuda psicológica pelo fato que aconteceu. Mas eu não posso falar ainda, porque ainda é muito recente, é muito cedo e gera alguns tipos de transtorno. Então, assim, nós congregávamos na igreja do meu sogro há quase 10 anos, né? Eu tô com o Lucas, eu vou fazer 10 anos. Agora, em março, eu faço 10 anos com ele. Eu congregava lá há 10 anos. E por alguns motivos a gente já saiu, a gente já voltou, a gente já saiu, a gente já voltou. E aconteceu esse problema com a Helena. E a psicóloga que nos atendeu de primeiro momento, ela nos aconselhou a tirar a Helena desse ambiente e procurarmos um outro lugar. Então começou a saga de nós procurarmos algum lugar para nós irmos, alguma outra igreja, algum outro ministério que nos abraçasse. Nós não poderíamos contar 100% o que estava acontecendo, porque, como eu disse, a Helena está passando por ajuda psicológica. Então, Deus é muito bom em tudo que Ele faz. Nós visitamos, acho que umas 2 ou 3 igrejas,
E nós nos encontramos na igreja que nós estamos hoje, que o pastor é amigo do meu marido, ama a família dele, amo eles, e enfim. Só que teve alguns problemas no meio do caminho, né? Eu tava no meio de uma mudança de casa, eu tava no meio de uma mudança ministerial, porque na igreja do meu sogro eu era totalmente ativa, então eu pregava, eu cantava, cuidava do data show, cuidava da mídia da igreja, quando eu falo mídia, Instagram, Facebook, essas coisas, eu cuidava. Eu era a secretária do grupo de crianças. Eu era uma pessoa muito, muito, muito ativa. Muito. Extremamente ativa. Mas eu era ativa pro homem. E eu vou explicar isso também pra vocês, o porquê. Por muito tempo das nossas idas, vou falar mim do Lucas, tá? Por muito tempo das nossas idas, nós nos dedicamos quase que 100% pra igreja. Pra igreja templo, tá? Pro meu sogro, pra minha sogra. Sem eles obrigarem a gente a fazer nada, a gente fazia porque nós não tínhamos o entendimento de igreja não é ter, é ser. E isso não tinha sido ministrado em nós ainda. Hoje eu encaro que tudo o que aconteceu com a Helena, que nos motivou a sair de lá, foi um processo muito, 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 mas muito doloroso, mas que valeu super a pena, porque hoje nós entendemos que nós estamos ligados a uma fonte de águas vivas. E eu vou explicar isso melhor para vocês durante esse vídeo. Então aconteceu o problema com a Helena, eu me vi sem a minha casa, né, que era o meu sonho. Quem me acompanha no Instagram sabe o tanto que eu queria morar no apartamento. Eu me vi tendo que devolver a casa, eu me vi sem igreja, sem pastores e automaticamente também sem os sogros, meus sogros, e sem os avós da Helena, né, e sem o pai do meu marido. Pelo fato de escolhas de opiniões diferentes. E nem todos estão preparados para a sua opinião, do jeito que você é, do jeito que você vai falar, do jeito que você vai encarar. E tá tudo bem também. Eu sempre deixei muito claro, desde quando eu engravidei da Helena, sempre deixei muito claro que eu não tive filho para ninguém odiar e eu não tive filho para deixar pra lá. E a gente tá em pleno século XXI e a gente escuta falar sobre neurocompatível, criança, ensinamentos, educação. Eu sigo tanto, eu vejo tantos artigos, eu leio tanto, eu buscava tanto sobre ser algo melhor para ele, sobre ser uma mãe melhor. Tanto que aqui em casa a nossa, digamos assim, ensinamento para ela não é bater. Nós a colocamos de castigo, sim, mas a maioria das vezes o repreender para a Helena sempre foi na base de amor, de carinho, de educação, sempre nós a respeitando, né? Sempre nós respeitamos ela e sempre deu super certo. Quem convive comigo sabe que a Helena é uma criança super tranquila e acredito que sim, isso é mérito de ensinamentos que nós estamos passando para ela e de que ela aprendeu super bem. Não precisa de... Ela vai ter birra, ela vai ter os seus momentos de nervo, os seus momentos de estresse. E eu tenho que estar aqui para ser o porto seguro dela. O Lucas tem que estar aqui para ser o porto seguro dela. E nós temos esse entendimento. Então, a nossa criação é uma criação completamente voltada a amor, respeito com ela, com a criança. E, como eu disse, isso bate de frente com algumas pessoas, principalmente pessoas mais velhas, né? Bate de frente quando você fala que você prefere ouvir a criança, saber o que está acontecendo com a criança do que outros lados da história. Pois bem, saímos da igreja, perdemos tudo novamente, assim, né, no modo geral, se não fosse pela misericórdia do Senhor e pela vida dos meus pais, da minha irmã, pela vida dos amigos da minha mãe, porque vocês vão entender o que eu vou contar pra vocês no decorrer desse vídeo. Nós estávamos em situação muito mais difícil, né? Não adianta, gente, eu quero que fique muito bem gravado isso. Não adianta estarmos na igreja de segunda a segunda, o nosso coração não está voltado inteiramente para o Senhor das nossas almas. Jesus está muito perto da sua volta, ele está voltando. As pessoas estão confundindo em ter um local cheio do que o coração cheio e voltado para ele. Vai fazer 3 meses que eu saí da igreja.
3 meses que eu saí da igreja. Vou falar de novo. Vai fazer 3 meses que nós saímos da igreja. 10 anos de ministério e ninguém veio atrás de nós. Nós fomos tratados, machucados, tratados e curados porque nós buscamos isso em Cristo. Não foi mérito nosso. Nós buscamos a misericórdia do Senhor quando nós achávamos que nós não íamos aguentar mais, quando nós achávamos, olha, tá no nosso limite. Deus vinha e nos dava uma injeção de misericórdia e de graça e se renovava todas as manhãs. Mas foi muito difícil. Por várias vezes eu falei, Jesus, vai acabar meu casamento, vai acabar minha família, o que tá acontecendo? Minha vida virou de ponta cabeça. Mas é o que eu falo, tudo tem um propósito. Na primeira semana que eu vim pra essa casa, eu orava. Na primeira semana que eu vim aqui pra essa casa, a Helena dormiu de tarde igual um dia, igual agora, não vou saber o certo dia. Mas foi logo na primeira semana. E eu clamei a Deus pela misericórdia do Senhor. E eu disse assim, Deus, o Senhor me plantou naquele lugar. O Senhor me plantou lá para ser bênção. Eu era ministra de louvor, eu pregava, eu cantava, eu cuidava das crianças se fosse preciso. Eu cuidava da mídia da igreja e tal. E eu comecei a indagar Deus de coisas que eu fazia como se eu fosse um mérito meu, sabe? E eu falei assim, e o Senhor não me floresceu lá. Eu não floresci. E Deus, com sua infinita bondade, com sua infinita misericórdia, foi pouquíssimas vezes que eu senti que Deus falou muito explícito comigo. E talvez você vai falar assim, você é doida, porque eu não acredito. E tá tudo bem, é sua opinião você não acreditar. Mas foi pouquíssimas vezes que eu senti muito forte Deus falando comigo. E Deus falou assim, Letícia, para. Você tá completamente equivocada. Você está me questionando porque você não floresceu aonde eu te plantei? Mas espera aí. Eu te plantei em terra boa porque você é uma nascente ligado no rio de águas vivas que sou eu. Se você não floresceu, a culpa não é minha. A culpa é exclusivamente sua. Não é sobre, Letícia, o que você canta, o que você prega, o que você faz, o que você deixa de fazer. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver que eu te plantei para ser bênção aonde você for. Na hora eu parei assim. Eu falei, não é possível que eu tô ouvindo isso, que eu tô pensando nisso. E sim, eu tava. Nós temos que ter um entendimento no dia de hoje, o mais rápido possível. Que quando Deus te plantou numa igreja templo, eu estou dizendo, tá? Num templo você sim tem que fazer o melhor para ele, mas não tem que ficar só dentro do templo. Você não demonstra que é um discípulo de Jesus dentro da igreja com os outros discípulos. Não sei se vocês conseguem me entender. E Deus começou a tratar comigo algo de tipo, você e o Lucas são uma nascente que estão ligados em mim. E aonde vocês forem, aonde vocês entrarem, eu habito dentro de vocês e é eu que vou falar pela boca de vocês. E na hora eu me calei, eu já tava chorando, confesso. E na hora eu me calei e falei, Deus de misericórdia, me dê um direcionamento. E nós fomos na igreja desse amigo do Lucas. E o pai dele pregou sobre o joio e sobre o trigo. E vocês sabem, né? Toda a história do joio, toda a história do trigo. E teve uma hora na pregação dele que ele falou assim, o trigo ele cresce pra cima e o joio ele cresce, quando ele atinge uma altura ele enverga. E na hora eu olhei pro meu marido assim, e nós pensamos a mesma coisa. Nós estávamos indo embora depois daquele culto e nós entramos no carro, a Helena cochilou. E eu falei pro Lucas assim, eu sei quem que é o joio. Aí ele falou, eu também sei. O joio era eu e era o Lucas. E o joio, ele faz a gente achar que somos trigo. Quando nós estamos no meio de muitos trigos e nós somos o joio, nós começamos a achar que somos trigo. Mas com a raiz, com as sementes de um joio. E daí eu falei pro Lucas assim, nós temos que orar
liberar a vida dos nossos pastores, que no caso eram os pais do Lucas, liberar a igreja deles e abençoar a igreja deles. Clamar a Deus por perdão e misericórdia, por nós termos sido joio por tanto tempo, durante 10 anos, e começarmos a ser trigo aonde o Senhor nos colocar. Porque plantado nós estamos plantados junto a Ele. A árvore frutífera, a videira verdadeira. E a videira verdadeira tem uma nascente, tem um rio de águas vivas. Então, temos que fazer isso. E começou todo o nosso processo de amadurecimento, de crescimento espiritual. Por que eu tô falando isso? Muita gente me pergunta, Letícia, o que tá acontecendo? Você não tá mais na igreja do seu sogro, você não posta mais nada, você some, às vezes você tá bem, às vezes você tá mal. Gente, na hora da luta, na hora da dificuldade, você quase não tem ninguém, tá? Quando eu e o Lucas, a gente veio pra essa casa, eu não quero chorar, e nós nos deparamos sozinhos, sem ninguém, você descobre assim, que tipo, você ou é Deus, é você e Deus. Não tem mais o que você fazer e nem mais pra onde ir. E por um momento, por mais que seja doloroso e por mais que seja difícil entender os planos de Deus, porque eu larguei muitas pessoas pra trás que eu amava, que eu valorizava, que eu tinha um carinho muito grande e que eu percebi que sem eu percebi que sem perceber eu estava sendo joio na vida deles. Eu escolhi me afastar. E talvez a minha decisão de se afastar possa ter soado de uma forma arrogante para algumas pessoas. Mas não. Eu quis me afastar para não machucar mais pessoas. Quando nós temos o entendimento que nós somos ramos frutíferos, quando nós temos o entendimento que nós temos capacidade e raiz o suficiente para darmos frutos aonde o Senhor nos colocarmos, nós não ficamos presos. Estar em Jesus é termos liberdade em Cristo para nós fazermos a vontade dele. E a vontade dele sempre será boa, perfeita e agradável. Nós temos que entender isso. Chega de ficar em um lugar onde me machuca, e quando me machuco, eu retorno a machucar o próximo, a machucar outras pessoas. Isso não é o cristianismo genuíno que Jesus achou para nós. Isso não é Cristo. Isso não é pregar a verdade, não é pregar a palavra. Isso é egocentrismo. Quando você faz o bem pro seu melhor amigo, você não está evidenciando a Cristo, você só está se amando, nos amando a si próprio. Você não está amando o seu próximo. Porque quando nós fazemos o bem para um amigo nosso, nós sabemos que quando nós precisarmos, ele vai retribuir. Mas o que é fazer o bem para os nossos inimigos? E eu tenho aprendido muito sobre isso. Muito, 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 muito. Em tempo, em fora de tempo, Cristo tem que ser a luz das nossas vidas. Em dia bom, em dia mau, nós temos que evidenciar e manifestar a glória e o reino do Senhor. Por mais difícil que seja, por mais lutas que eu e você tenhamos que enfrentar. Gente, foram dias nebulosos, foram dias nublados, aonde eu me via sozinha. Eu não tinha amiga, eu não tinha amigo. Eu tinha os meus pais, a minha irmã e meu marido. E mesmo assim, eu e meu marido estávamos com um turbulhão de sentimentos. Era nossa filha. Tinha acontecido algo com a minha filha, de 2 anos. E de repente nos vimos sem nada, sem ninguém. E sem entender o real motivo, o real propósito, do que estava acontecendo. Mas hoje eu entendo e eu tenho a plena convicção do que eu vou falar agora para vocês. Eu cansei de ser joio. Eu quero ser trigo. E quando nós tomamos essa postura de querer ser trigo, o joio, a nossa carne vai falar mais alto, vai tentar falar mais alto. Vai tentar te desanimar, vai tentar te cansar. Vai te trazer exaustão psicológica, insegurança, vai trazer medo, ansiedade, depressão, coisas que você não desenvolveu no longo da sua vida e você vai desenvolver agora porque você fica atordoado.
E de repente, daí tudo começa a fazer sentido. Quando Deus tratou isso comigo, falando sobre aonde eu estava plantada, que eu estava plantada nele, que era a videira verdadeira, que eu estava plantada junto a um rio que corre, um rio de águas vivas, eu tive esse entendimento perfeito. Que eu não podia mais permitir ser joio para outras pessoas. Porque Jesus ia voltar e eu ia ficar. Jesus ia voltar e eu ia ficar. Outra coisa que Cristo tratou muito comigo nesses últimos dias é sobre colocar expectativas em pessoas. Porque pessoas são falhas, assim como eu sou, assim como eu furo com você, assim como eu te dou trabalho, assim como eu te dou dor de cabeça, assim como tem gente que me assiste que me ama e como tem gente que não me assiste e não gosta de mim. Nós somos completamente incertos, inconstantes. E quando nós colocamos a nossa expectativa em outra pessoa, em um ser humano, em um homem, em uma mulher, a tendência é sim sermos frustrados. Mas quando colocamos a nossa expectativa, todos os nossos sonhos, todas as nossas vontades, toda a nossa fé, todo o nosso ânimo, tudo aquilo que nos envolve diante de um Deus perfeito, um Deus que nunca erra, um Deus que nunca falha, um Deus que arde em misericórdia, não tem como, não tem a possibilidade, não tem 1%, não tem 0,5% de chance de nós nos frustrarmos. Pelo contrário, nós seremos completamente pegos de surpresa. Tamanha será a glória de Deus sobre as nossas vidas. Mas eu falando assim pra você, talvez fala, Letícia, você passou e agora você tá bem? Não, gente, não passei, eu ainda tô passando. Cada dia mais eu luto, cada dia mais eu oro, cada dia mais eu busco e falo, Deus, então liberta-me de mim. Liberta-me de mim, liberta-me da minha vontade, liberta-me do meu eu, liberta-me, Pai, do joio, me liberta, Senhor, da minha carne, liberta-me, eu quero o Senhor, não tem sido fácil, a minha boca falando, eu quero o Senhor, mas ao mesmo tempo o meu coração, às vezes, ainda é dominado, eu ainda às vezes falo mais alto que a vontade, que a voz do Senhor, às vezes eu falo coisas que não é pra ser falada, que Deus não quer que eu fale, mas eu falo. Sabe por quê? Porque eu ainda tô passando pelo vale. Eu ainda tô passando pelo deserto. A nossa passagem pelo deserto, né? Essa passagem nossa, né? Você deve estar passando por um deserto. Ai, minha perna dormiu. Você deve estar passando por um deserto diferente do meu, talvez, ou parecido. Você fala assim, Letícia, você é doida, né? Tá tudo bem comigo, tudo na paz, graças a Deus. Mas a nossa passagem, em algum momento, já passou por alguma luta, por algum deserto, algum vale. Essa passagem nossa pelo deserto, pelo vale, o deserto tem que nos mover a ser melhor diante do Senhor. Não tem como sermos felizes longe do Pai. Se nós tirarmos uma planta da terra, agora ela morre. Se tirarmos um peixe do mar, ele morre. Se tirarmos se eu me tirar da presença de Deus, eu morro. Sabe por quê? Porque a terra é um organismo vivo, a água é um organismo vivo e Deus, Pai eterno, é um organismo que tem que correr em nossas veias. Ele tem que ser vivo dentro de nós. Esse vídeo é para esclarecer para vocês de uma vez por todas. Eu estou em outro ministério. Eu estou feliz com esse ministério que Deus colocou em nossas mãos, uma outra igreja. Nós estamos recomeçando, estamos nos esforçando e tudo exige tempo, amadurecimento, cuidado, zelo, cautela. Mas eu tô aqui para dizer para você que vai ficar tudo bem, você vai passar. Hoje os dias têm sido menos doloridos, hoje os dias têm sido menos cansativos. Às vezes eu ainda choro por saudade, por N coisas. Eu ainda choro, eu ainda me entristeço, eu ainda falo pro Lucas, por quê? Por que com a gente? O que aconteceu? Eu ainda falo, não vou ser hipócrita. Mas hoje eu tenho uma convicção que tudo é dele,
tudo é por Ele e pra Ele. Eu tenho essa convicção dentro de mim. Quero dizer pra você que tá passando por uma luta muito grande, que você acha que você não vai aguentar, que você não vai suportar, eu estou aqui pra te dizer, você vai aguentar, você vai suportar, você vai passar, você vai cantar o hino da vitória do outro lado. O faraó pode estar vindo aqui, ó, bufando no seu pescoço, mas calma, o Deus de Israel vai abrir o mar vermelho e você vai passar em terra seca. O Deus que abriu o mar vermelho e fez o povo de Israel passar é o mesmo Deus que te guarda, que te protege e que zela por você. O mesmo Deus que ungiu Davi como rei, pegou o menor da casa, é o mesmo Deus que sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Ele sabe de todas as coisas. Então calma, você vai conseguir, você vai dar conta, você vai passar, você vai viver dias melhores, você vai cantar o hino da vitória. Eu profetizo isso na sua vida em nome de Jesus. E eu quero deixar esse vídeo aqui com todo carinho, com todo respeito, agradecendo os meus pastores antigos, agradecendo a Quadrangular, toda a igreja Quadrangular agradecendo, e eu libero a vida de vocês. Vocês foram bênção nas minhas vidas. Vocês foram bênçãos, foram canal dos céus na minha vida. Eu não posso cuspir no prato que eu comi durante 10 anos. Não é do meu caráter, não é do meu feitio. Me perdoem se eu fiz algo pra vocês. Se eu fui desleal com vocês em algum momento. Eu só não quero ser joio pra vocês. Eu quero ser trigo. E dar frutos, e ser uma nascente. E tá tudo bem. E tá tudo certo. Que esse vídeo alcance o seu coração também, que tá magoado, que tá ferido, que tá triste, que tá cansado, que tá oprimido. Eu declaro sobre a sua vida a cura, a restauração, a ressurreição de vida do Senhor. Eu declaro que sobre você dias melhores virão. Eu declaro isso em nome de Jesus. Gente, você que curtiu esse vídeo, que gostou desse bate-papo nosso, eu tentei expor da melhor forma possível e, claro, sem expor a situação, mas sem expor a Helena, sem expor o que aconteceu, o ocorrido. Eu não vou tocar mais nesse assunto, esse será o último vídeo, mas eu espero, diante de Deus, do fundo do meu coração, que possamos seguir em frente. Você que me segue no Instagram e me assiste aqui, obrigado por não desistir de mim e da minha família. Obrigado por você que orou por mim, que orou pela Helena, que orou pelo Lucas. Continue orando. Porque o inimigo tá aí, o inimigo das nossas almas está aí. E a vontade dele é matar, é roubar, é destruir. Mas se ele se levantou para cair. Nesse momento eu quero orar pela sua vida. Terminar esse vídeo, encerrar esse vídeo orando por você. Então feche seus olhos. Deus Pai Todo-Poderoso, apresento a Ti, Senhor, as nossas vidas e clamo por Tua misericórdia. Sabemos que os dias são cansativos, são maus, são estressantes. Mas o Senhor fala, Pai, na Tua palavra, que o Senhor trará refrigério para a nossa alma. Que o Senhor será a luz em meio à escuridão. O Senhor será a nossa água para matar a nossa sede, o pão da vida para matar a nossa fome. A Tua palavra nos dá esse respaldo. A Tua palavra diz que o Senhor, Pai, que o Senhor é o nosso pastor e nada irá nos faltar. A Tua palavra diz isso, Senhor. E nós cremos fielmente na Tua palavra e em quem a escreveu. E eu declaro a Tua graça, a Tua unção, a Tua soberania a cada lar que essa palavra chegar, Senhor. Que traga refrigério para a alma dessa pessoa cansada, doente, aflita. Restaura, transforma, liberta, cura. O Senhor sabe de todas as coisas e sabemos que tudo coopera para o bem daqueles que o amam e nós te amamos, Pai. Nós te agradecemos porque até aqui o Senhor foi conosco e tem sido nosso sustento. Em nome de Jesus. Amém. Beijo, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Ninguém estava lá nas madrugadas te vendo chorar.